recadastramento biométrico. Nós já fizemos aqui umas 4, 5 matérias para despertar nas pessoas o interesse para procurar e fazer o recadastramento biométrico para o título de eleitor. Como você vê aqui o anfiteatro, todas as cadeiras praticamente vazias e são 9 horas da manhã. As pessoas não estão procurando. Nós temos menos de 30 dias para encerrar o recadastramento biométrico, mas o interesse parece que ainda não foi despertado. O Eziel vai nos explicar. Eziel, menos de 30 dias para se encerrar e como é que está a procura pelo recadastramento biométrico? Essa semana, começo de outubro, né, está muito abaixo do esperado. Final de setembro, a última semana de setembro, tivemos uma procura até razoável, cerca de 800 pessoas, 750 estávamos atendendo. E essa semana, o começo de outubro, talvez algumas pessoas pensaram que seria até o último final de semana de setembro, eles não vieram procurar. Ontem, hoje, quarta-feira, terça-feira, atendemos em média de 530 pessoas, o que está bem a menos do esperado. Então hoje nós estamos novamente convocando aos eleitores para que não deixem para a última hora. O que nós temos visto é que algumas pessoas até vêm, de que chega aqui, vê alguma fila, ou às vezes nem muita fila, e vão embora falando que vão vir até 31 de outubro, que é um prazo muito longo. Mas nós queremos avisar os eleitores que esse prazo ele não é longo. Nós atendemos em média de 55% dos eleitores, então ainda falta 45%, falta quase a metade em 1/3 do tempo, né? Ou seja, a probabilidade dos eleitores virem nas últimas 3 semanas de outubro é muito grande. E daí sim vai acontecer os tumultos. Então nós queremos reforçar isso para os eleitores. Se você vai vir, vem agora que ainda tem poucas pessoas. Os últimos dias serão com muitos eleitores e daí o prejuízo para o eleitor e também para nós do eleitoral vai ser maior. Agora, Eziel, quais são as penalidades? É bom lembrar para que o eleitor saiba e tome consciência. Quais são as penalidades que as pessoas sofrem se não fizer o recadastramento biométrico? Isso, aquele que não fazer a revisão, esse cadastramento, ele vai ter o seu título cancelado. Isso significa dizer que ele não vai ter uma quitação eleitoral. Se ele precisar de uma certidão de quitação eleitoral, ele não consegue. E para que serve essa quitação eleitoral? As pessoas que vão mexer, estão em processo de aposentadoria, elas precisam de uma quitação eleitoral. Quando você for no INSS, você pode observar que um dos documentos é a quitação eleitoral. Se você não fizer, você não consegue essa quitação e, obviamente, seu processo de aposentadoria ele vai ser um pouco mais demorado. Se você também não tem a quitação eleitoral, você não consegue tomar posse em um concurso, você não consegue empréstimo em entidades oficiais, federais, Caixa, o Banco do Brasil ou outros órgãos e outros vários fatores que pode implicar na vida pessoal do eleitor. CPF bloqueado? CPF bloqueado, porque antigamente tinha muitos casos que quando a pessoa ia fazer o título ele não colocava o CPF. Mas se o CPF está no seu título, e hoje a tendência é que todos os títulos que são feitos já colocam o CPF, e existe um outro caso, algumas pessoas falam, mas eu não votei e o meu CPF não suspendeu. Antigamente o processo de informatização era mais lento, hoje está mais avançado, então hoje a tendência é que os dados se cruzem mais. Então quanto mais esse processo de informatização ele avança com o cruzamento de dados entre a Justiça Eleitoral e a Receita Federal, a probabilidade do CPF dos eleitores que não compareçam aqui no teatro para fazer essa revisão, ela é muito grande. Então o eleitor ele pode ter problema com o seu CPF e daí o que acontece? Além dele ter que corrigir o título, ele ainda vai ter que ir no correio ou em Cacoal, na Receita Federal, para corrigir e regularizar o seu CPF. Agora, só lembrando, quais são os documentos necessários para fazer o recadastramento? Aqueles que têm título, nós pedimos que tragam o seu título, porque nós aqui buscamos o nosso processo pelo número da inscrição. Aqueles eleitores que procuraram, não acharam, perderam, ele pode vir fazer também, não tem problema. Também esse é o título, o básico. Outros documentos de identificação. O que é um documento de identificação? A identidade. Se a pessoa não tem uma identidade, nós aceitamos
passaporte, carteira de trabalho, certidão de nascimento ou certidão de casamento. Lembrando que para os homens acima de 18 anos até 45 anos, ele precisa, para o primeiro título, ele precisa da quitação militar, que a gente chama de reservista. Aqueles que não serviram ao Exército, traga sua reservista. Essa reservista é importante nós explicarmos o seguinte: quando o eleitor ele deixa de votar por 3 pleitos consecutivos e não justifica, nem procura regularizar, esse título dele ele cancela. E com um período de tempo, e 6 meses, ele some do cadastro eleitoral. Então, se você fez título, você ficou sem votar ou justificar por 3 pleitos consecutivos, não regularizou, é importante que você já traga a sua reservista, porque pode ser que esse seu título já não exista mais. Então, você vai ter que fazer o primeiro título e vamos exigir a sua reservista. Outro que nós precisamos ressaltar é a questão das pessoas que mudaram de nome. Se você mudou de nome e não regularizou sua identidade, por exemplo, casou, não acrescentou o nome do marido, ou o marido acrescentou o nome da esposa, e você não regularizou sua identidade. Então, nesse caso, traga seu certidão de casamento, porque lá no seu certidão de casamento vai ter uma averbação dizendo que foi acrescentado o seu nome. Igualmente, as pessoas que divorciaram. Você casou, acrescentou o nome, daí depois divorciou, tirou o nome do marido ou da esposa, traga seu certidão de casamento para que nós possamos fazer um documento certo, né? É muito trabalho que temos, então nós queremos já deixar o título do eleitor de forma correta. Verifique também antes de você vir se a sua identidade está errada, às vezes falta uma letra na identidade, algum documento, então nesses casos já traga um outro documento para a gente fazer o documento correto. Agora encerra que dia? 31 de outubro, esse prazo é improrrogável, né? Então 31 de outubro esse prazo se encerra, que vai dar numa terça-feira. Então ressaltamos aos eleitores, procure aqui o Teatro Municipal, na praça, em frente à Igreja Matriz. Essa semana nós cremos que ainda vai estar bem abaixo a procura, mas a partir das 3 últimas semanas o movimento vai ser, que nós esperamos que seja intenso, e então o eleitor ele vai ter mais dificuldade. Então tira um tempo lá, venha, né? Nós estamos agora gravando essa matéria e está muito tranquilo, né? Então venha fazer o seu título, regularize, para que você não tenha problemas futuros, né, pessoais para você mesmo.